A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu lar. Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha encher de luz e paz esse seu dia. Que Deus venha ministrar a mansidão e a esperança em teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, vamos continuar aqui a ouvir a voz do Pai. E hoje, nesse dia, eu quero falar com você que se encontra aí passando por um conflito. Você já passou por um conflito interno? Um conflito onde você luta com você mesmo, aonde você está lutando por dentro. Muitas vezes nós passamos esses momentos e não é fácil. Eu costumo dizer que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, porque ele nos impossibilita de agir, de fazer. Então nós precisamos enfrentá-los, enfrentar o nosso próprio eu, para poder vencer esse conflito. É necessário buscarmos em Deus uma intimidade com Ele. Só assim vamos conseguir vencer o conflito dentro de nós, alimentando a parte melhor que há dentro de nós, que é o nosso espírito. O nosso conflito interno é uma tremenda luta da alma com o espírito. E nós precisamos alimentar o espírito para que ele vença. Porque se nós não alimentarmos ele, ele vai enfraquecer. E a carne, a alma, ela vai vencer. E ela vai nos derrubar. Porque a alma, ela vai pender para aquilo que é da carne, aquilo que vem do mundo. Mas o espírito vai pender para as coisas do espírito, aquilo que vem do Senhor. Amém? Mas antes de nós lermos o texto-chave aqui, não deixe de dar a sua curtida aí, curta os vídeos, para que o canal do YouTube possa aí estar indicando esse vídeo para outras pessoas também. E compartilhe você com outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler hoje, livro de Mateus, capítulo 26, o verso 36. Vamos estar lendo sobre Jesus no Getsêmani. Novamente, nós vamos falar sobre o Getsêmani, um lugar de esmagamento, um lugar de prensa de azeite. Nós vamos falar desse lugar de agonia. E hoje o nosso tema é lugar de conflito. Será que você está no Getsêmani? Porque o Getsêmani é um lugar de conflito. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor que nos diz assim. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: Pai,
Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Olha só, Jesus estava passando um momento difícil, né? A gente vê lá em João 17, Jesus orando aos seus discípulos. Jesus foi em oração e orou aos seus discípulos. E quando ele terminou de fazer as suas orações a Deus pelos seus discípulos, ele foi mais adiante para ir ter uma intimidade maior, tá? Antes, então, em João 17, a gente vê Jesus fazendo a oração de intercessão. Jesus estava intercedendo, tá? Orando, intercedendo pelos discípulos e por todos, né? Todos os discípulos, que isso também inclui nós nesse tempo de hoje, tá? Mas então agora Jesus precisava ter um tempo de intimidade com o Senhor e ele precisava agora interceder pela vida dele. Por quê? Porque havia um conflito dentro dele. A alma dele estava entristecida até a morte. Foi o que ele disse. Mas então, aqui em João 18, ele diz: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Olha só, Jesus, terminado de fazer a sua oração de intercessão, ele subiu mais ao monte, um lugar mais à escondida, tá? Um lugar mais separado, para estar em oração pela sua própria vida. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, para estar velando por ele. Como era um lugar mais à escondida, um lugar mais reservado, então ele pediu que os seus discípulos estivessem ali com eles, mas um pouquinho distante, para estar também em intercessão. Jesus intercedeu pelos seus discípulos. Agora era a hora de os discípulos intercederem pelo Mestre. Mas Jesus então sobe, se reserva e vai orar. E ele vai ali começar o seu conflito, a sua luta. E ele então ali passa os seus momentos de grande agonia. E ele ali pede ao Senhor que possa afastar dele aquele cálice, que afaste aquele momento, porque, como ele disse aos discípulos, que a alma dele estava tão entristecida, tão angustiada, que ele estava num tempo de dor. Esse é o conflito. A alma está cheia de tristeza até a morte, mas ele disse: ficai aqui comigo e velai comigo. Ou seja, vigiai, estai em oração. E Jesus pediu aos seus discípulos que eles fossem vigilantes, que eles vigiai e orai. Mas não foi isso que aconteceu com seus discípulos. Aqui vai falar que Jesus orou, clamou ao Senhor e levantou-se e foi aos discípulos e achou eles dormindo. Não puderam ali velar com Jesus. E então Jesus o alerta. Jesus disse: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando o que ele também estava passando. O espírito estava pronto. A parte de Deus estava pronta.
Mas a parte homem, carne, não estava pronta. Não estava pronta para aquilo que ele teria que passar. Então ele disse aos discípulos: olha, vigie. Vocês precisam estar todo o tempo em vigilância. Jesus sabia que logo ele teria que deixar os seus discípulos, mas ele não poderia deixá-los sem essa instrução, sem esse preparo. Ele precisava alertar os discípulos que a luta seria acessível, seria ali um conflito muito grande que eles iriam passar no momento da prova, no momento da decisão, e que eles não poderiam deixar as suas decisões para trás. Eles precisariam ter certeza do que eles estavam vivendo com Deus. Então eles precisavam vencer aquele sono espiritual. Eles precisavam vencer sendo vigilante, mas também orando. Orando, mas também vigiando. Jesus então volta e começa a orar novamente. Mas depois Jesus então retorna e lá estão os discípulos novamente, adormecidos. E ele diz: nossa, vocês não podem nem por um momento estar orando? Não podem nem por um momento velar comigo? E aí agora, Jesus então retorna e vai, mais uma vez, pela terceira vez, orar ao Senhor. Nós entendemos aqui que quando nós estamos neste conflito, a gente vai ter esse momento. A gente vai estar em conflito conosco mesmo. E a gente precisa mostrar quem manda. A gente precisa ter persistência, porque a todo instante o inimigo vai querer roubar essa paz. O inimigo vai querer trazer a confusão, o engano para nossas vidas. Jesus, ele precisou ir para o Getsêmani para viver o seu conflito antes do seu sacrifício. Então, amados, antes de qualquer sacrifício, antes que nós pudéssemos, antes de nós podermos fazer qualquer tipo de sacrifício ao Senhor, nós vamos passar por este conflito, tá? Nós vamos passar por esse conflito interno dentro de nós. Um tempo no Getsêmani é necessário para nós, para que haja transformação na nossa vida. E isso também vai nos levar de volta para o controle, depois de entregarmos a nossa vida ao controle de Deus. Porque quando nós passamos pelas provas, quando nós passamos aí pelo deserto, né? E nós entregamos o controle nas mãos do Senhor, nós nos enchemos, nos capacitamos, haverá um momento agora de sacrifício, de rendição ao Senhor, de se despejar diante do Senhor, de se sacrificar, se renunciando, de ser o sacrifício vivo ao Senhor. E ali então nós precisamos demonstrar que estamos agora no controle do nosso espírito. Ou seja, nós vamos demonstrar para a nossa carne que ela não está no controle, mas que quem está no controle é o nosso espírito. E o nosso espírito é governado pelo Espírito de Deus. O nosso espírito é governado pelo Pai. Então é necessário esse tempo nosso no Getsêmani. Isso não é para sermos destruídos, mas sim para nos entregarmos totalmente ao Senhor e ao Senhor sermos totalmente dependentes. Estar totalmente na dependência do Senhor. Nós precisamos disso, dessa entrega. Entregar o controle de nossas vidas nas mãos de Deus. E depois que nós passarmos pelo Getsêmani, nós estaremos prontos para enfrentar qualquer situação. Então é lá no Getsêmani, aonde nós vamos ter o conflito, aonde nós vamos ter ali passar as nossas provas. É ali no Getsêmani que nós vamos aprender o que é realmente renunciar. É começar a colocar em prática tudo o que nós já aprendemos, tudo o que nós
já nos capacitamos dentro da palavra. O enchimento que nos trouxe pelo Espírito Santo. Agora, no Getsêmani, é hora de se derramar. É hora de se sacrificar. Porque depois que nós passarmos por este sacrifício, por essa prensa, depois que nós passarmos pelo Getsêmani, aí nós vamos conseguir enfrentar qualquer coisa. Jesus, ele passou por esse conflito, um conflito de agonia, um conflito que gerou gotas de sangue, aonde ele ali renunciou a si mesmo. Ele renunciou à sua vontade, ele renunciou ao teu desejo, ele renunciou a si mesmo para viver a vontade do Pai, para estar com o Pai, para que o propósito do Pai fosse cumprido na vida dele. Ele se deu em sacrifício a muitos ali naquele lugar. Ali foi o momento do sacrifício de Cristo. E depois disso, ele conseguiu suportar o processo até a prisão, os açoites, os escarnios e a crucificação. Você está no Getsêmani. Você precisa entrar nesse conflito, encarar a sua realidade. Você não pode negligenciar. Sabe, nós precisamos sim agir com fé, viver pela fé, mas quando nós estamos e identificamos que estamos no Getsêmani, é hora de você encarar a realidade. É hora de você encarar a realidade. O Senhor conhece teu coração. Ele é o que sonda o mais íntimo do teu ser. Não adianta dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas só que lá no íntimo você está dizendo, eu não quero isso, Pai. Eu não quero. Você tem que falar com o Senhor. O Senhor Jesus, ele falou ali com o Pai. Ele, Senhor, ele estava dizendo ali ao Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim, Senhor, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feito, Senhor, o teu querer e não o meu. Seja conforme a tua vontade. Você tem que se abrir com o Pai. O que você está sentindo, seja realista. Senhor, eu estou fraca. Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo te ouvir. Senhor, eu não consigo nem sequer falar contigo. Pai, me ajuda. Me ajuda a suportar isso, me ajuda a se preparar para isso. Eu sei o que eu preciso viver, porque, amados, é no Getsêmani que você vai conseguir realmente enxergar o propósito. Que, na verdade, é quando você realmente consegue enxergar o propósito que Deus tem para a tua vida, o chamado que Deus tem para você, é que você passa pelo Getsêmani. Não tem como você passar pelo Getsêmani sem antes enxergar o teu chamado e começar a vivê-lo. Antes disso, você só está passando pelo deserto, tá? Você só está passando pelas provas do deserto e não pela prova do Getsêmani. Então, você precisa identificar se é o deserto, se é o Getsêmani. E quando você identifica que você está no Getsêmani, então agora é hora de falar a verdade com o Pai, de expor todo o seu sentimento com o Senhor, de renunciar a si mesmo, de entender a vontade do Pai e aceitar a vontade do Pai. Porque muitas vezes a pessoa sabe qual que é o destino dela, qual que é o propósito, qual que é o chamado, mas ela não consegue aceitar que ela precisa passar por isso. Ela diz, eu não aceito, Senhor, eu não quero, vai ser de outro jeito. Ou seja, ela tenta negociar com o Senhor para ser do jeito dela, do jeitinho mais tranquilo, menos dolorido. Olha, Jesus não negociou. Ele disse ao Senhor, ele disse a ele o que ele estava sentindo, mas ele disse, mas não importa qual seja a minha vontade, importa a sua. Faça conforme a sua vontade, já que não tem como, Pai, evitar isso na minha vida, então seja feita a tua vontade, porque eu vou cumprir ela. Então, esteja disposto a cumprir o teu chamado. Aceite o lugar de conflito. Aceite que você está num lugar
de conflito. Getsemane. Getsemane é um lugar de conflito. Amém? Que Deus possa ter falado contigo, que Deus possa ter ministrado essa palavra no teu coração, que o Senhor possa continuar falando contigo e que você possa identificar aí esse Getsemane na tua vida. Qual o teu chamado? Qual o teu propósito? Que você possa aceitar a vontade de Deus e viver o Getsemane na tua vida, para que você consiga passar o tempo de Getsemane, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus venha continuar ministrando aí em cada um, em nome do Senhor Jesus, que você seja tocado pelo bálsamo de Cristo, que você seja renovado agora na força do Senhor, porque eu peço isso ao Pai, que neste momento, Pai, o Senhor possa fortalecer cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, aonde eles não estão suportando mais, aonde eles estão se sentindo enfraquecidos, aonde, Senhor Deus, não consegue aceitar a tua vontade, ministra, Pai, no coração de cada um neste momento, ministra no coração dos teus filhos, para que possa aceitar a tua vontade e viver a tua vontade, que neste momento, Pai, de Getsemane, possa, Senhor meu Deus, aceitar o propósito, viver o propósito, Pai, e que possa, Senhor Deus, atravessar o processo a qual cada um precisa atravessar, mas sabendo que o Senhor é com eles, sabendo que o Senhor está ali, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, ministra a tua força, Pai, sobre cada vida neste momento. Abre os olhos espirituais neste momento, Pai. É o que eu te peço, em nome do Pai. Abençoa, Senhor, os teus filhos, em nome do Filho, que sejam todos guardados, Pai, pela tua presença, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós pedimos a ti, Pai, sejam todos agora abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Amém.